Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Você Consciência. Hoje vamos falar sobre a importância da formação continuada com foco nas tecnologias para o enfrentamento da violência contra pessoas LGBTQIAPN+. E para essa conversa, convidamos a Dalva Figueiredo, que é mestra e doutoranda em novas tecnologias digitais de educação pela Unicarioca. E, além disso, ela integra o grupo de pesquisa Cidadania e Diversidade Social. Aliás, se você quer fazer pesquisas inovadoras na área da cidadania e na área da diversidade social, esse é o seu momento, porque esse grupo está de portas abertas para te receber. Se você quer saber mais informações, entre em contato com o e-mail que está passando aqui embaixo, informando o seu nome e esse grupo de interesse. Lembrando que esse grupo de pesquisa faz parte do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Novas Tecnologias Digitais na Educação da Unicarioca. Vamos para a nossa entrevista? É um prazer, é uma honra estar aqui. Quando eu moro em Brasília, quando eu chego, eu sempre coloco lá no grupo, a Ribeirinha chegou. É porque eu sou ribeirinha. Olha, gente, ela tá vindo de longe, hein? Tá vindo de muito longe. Aqui para Unicarioca, no Rio de Janeiro. Agora veja. Para nos prestigiar. E aqui é a sua casa, né, Dalva? Com certeza. Eu adorei o ambiente, gostei, fiz novas amizades. É mesmo? Descobri novos desafios. Eu achei legal, gostei muito. Como é que está sendo essa experiência de estar nesse novo grupo, né, de cidadania e diversidade social? Fala um pouco aí pra gente. Olha, é um momento de muita discussão, de muito debate, porque são realidades distintas, né? E são momentos de vida que conta muito a experiência, né? De cada doutorando, de cada doutoranda. Então, essa troca do conhecimento científico com as vivências, eu acho muito interessante, eu aprendo muito, eu gosto de dialogar e de conhecer essa realidade, né? Porque eu tenho uma realidade atualmente, mas eu venho de um estado onde a realidade enfrenta também muitos desafios e não é tão diferente, por exemplo, da rede municipal de ensino, onde a maioria dos doutorandos fazem, né? Trabalham. Então, é muito legal, gosto muito. E Dalva, e a partir de todas as suas experiências, claro que eu sei que você viveu muitas coisas significativas na sua vida, aí você parou aqui no mestrado da Unicarioca. Certo. Que você defendeu a sua pesquisa intitulada Formação Continuada baseada em tecnologias digitais para o enfrentamento da violência contra pessoas LGBTQIAPN+, colaborando para a construção de uma política pública. O que levou você a elaborar essa pesquisa que envolva essa temática? Olha, eu fui diretora do Departamento Técnico-Pedagógico da Secretaria de Educação do Amapá, DTPE. E durante muito tempo a gente trabalhava com a formação continuada e nós criamos o NAI, Núcleo de Ação Pedagógica, na época que não tinha Zap, né? E todos os professores que tinham problema na escola, eles eram devolvidos para a Secretaria de Educação. E eu comecei a achar estranho. Por que essas pessoas chegavam até no meu departamento? E eu comecei, aí aquilo me despertou interesse. Por que essas pessoas... Não era só esse caso. Tinham vários outros, né? E aí eu disse, não, essa coisa vai ter que mudar. Porque não era uma questão da vida profissional. Isso eu estou falando 95, 96, né? Passou um tempo. Eu já tinha percebido, também posso falar porque meu filho é muito bem resolvido, eu percebi que meu filho era gay. Mas ele não me contava e eu não queria perguntar. Eu queria que ele me contasse. E eu achava assim, poxa, eu me acho tão moderna, por que meu filho não fala comigo? Eu sou tão, né, uma mãe tão aberta, o que faz? Um belo dia, meu filho tinha uns 13, 14 anos,
estou trabalhando, chega a informação que meu filho tinha dado entrada no hospital. Eu tinha saído de casa, dado um beijo nele, ele disse que ia jogar bola, que ia jogar, não sei se era basquete, ele nunca se interessou por futebol ou por basquete, mas esse dia ele resolveu, pegou a bicicletinha dele e foi. E foi jogar. Eu acho que lá aconteceu alguma coisa, ele levou muitos anos para dizer que ele tentou se matar, entendeu? Ele tomava um remédio, tipo assim, o médico disse que ele poderia ter umas crises de epilepsia, e ele sabia. Aí ele tomou. Nossa, foi terrível. E aquilo me marcou profundamente. Eu comecei a, tudo bem, psicólogos, terapia, mas eu tenho essa infraestrutura, toda essa, E quem não tem? E quem tem não conversa? Como é que eu, professora, como eu, mãe, pai, como é que eu vou reagir? Como eu vou conviver? Como uma criança que é filho de 2 pais, 2 mães, entendeu? Então isso me mobilizou muito. Hoje meu filho é psicanalista, né? Olha! O Ronan Nascimento. E ele escolheu esse caminho profissional para ele. Olha que interessante. Primeiro foi jornalismo, né? Depois já agora em Brasília e tal, ele foi se descobrindo, foi participando da associação lacaniana, enfim, né? E agora está fazendo psicologia, ele já trabalha, inclusive. Tá? Já vi que vocês dois, altas discussões e debates, eternamente, né? Muito. Que bacana, gente. Mas eu acho que é fundamental, entendeu? Para você construir relações de respeito, de respeito ao jeito de ser de cada um. E eu não estou falando só da orientação sexual. Estou falando das nossas vivências no dia a dia, que as pessoas tendem, a querer impor a sua vontade, a sua forma de viver. Né? Sim. E aí, na hora que você chega nesse mestrado, que te perguntam qual é a sua inquietação, que problema de pesquisa, que caminho de pesquisa você vai seguir, não tinha outro caminho a não ser a temática LGBTQIAPN+. Sempre me motivou, né? E me preocupou muito. Então, você não sabia? Não, Assim, será que vai ser aceita essa temática? Será que eu vou conseguir fazer essa pesquisa? Eu já vinha trabalhando no Congresso, na Câmara, né? Em algumas comissões, apresentando projetos, enfim, que nunca saía da comissão da CCJ, da comissão que analisa os projetos, morria lá. Mas eu participava dos debates das comissões, acompanhava, né? E isso despertou a minha vontade de escrever. Lá eu falava, né? Muito, e ouvia, fazia audiências públicas. E quando eu tive essa oportunidade, eu achei interessante que eu tinha a oportunidade de formular, de escrever, de pesquisar, de entender, né? De entender o que se passa, porque também você não pode condenar. A Josefa, ela não aceita discutir isso. Ela não quer. Primeiro, ela não conhece, tem as vivências, enfim, né? Os conceitos que ela tem, você está lidando com uma pessoa. Sim. E as pessoas têm medo do que ela não conhece. Então, achei interessante falar sobre isso. E você fez uma pesquisa, e nessa pesquisa você tratou, dentro da temática escolhida, o enfrentamento à violência a esse público. Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, é comum primeiro você se depara com uma coisa na escola, você não tem dados, você não tem informação. Você vê que um belo dia um aluno some. Ou então ele é muito violento, ele é muito agressivo, né? Ele agride as pessoas ou ele é agredido. E o culpado é sempre ele. Porque ele porque ela que fez isso, porque não se comporta, porque é espalhafatoso, enfim. Então, eu quero pesquisar sobre isso, né? Porque é tão difícil você aceitar a forma de ser do outro. Porque é tão difícil você chamar a Dalva de João,
se ela descobriu, se ela identifica, se a orientação sexual dela ela se vê como João. Por que você se recusa a chamar pelo nome? É muito raro você ver pessoas que se formam, que se tornam doutores, procuradores, entendeu? Porque eles saem da escola, eles abandonam a escola. Então, as pessoas precisam respeitar para que elas tenham capacidade. E como é que a gente faz isso na escola? Para que elas tenham capacidade, condições de acessar o mercado de trabalho, buscar novas oportunidades. Como é? O professor é um elemento assim relevante, mas ele precisa ser preparado. Né? Às vezes as pessoas lidam com situações, cometem crime, então é preciso que você forme. Já não é possível mais. Antigamente, muitos anos atrás, dizia: menina, para de fazer isso, tá parecendo macho. Ou então tá parecendo fêmea. Sabe? Se você fizer isso, você está cometendo crime. Um crime. Sim. Então você tem que preparar as pessoas do ponto de vista do conhecimento científico, da sensibilização, da capacidade que a gente tem de desenvolver uma ação pedagógica inclusiva, que respeite diferenças, que respeite a diversidade, a orientação sexual. E na sua pesquisa você desenvolveu, eu acho que ela desenvolveu um e-book com esse material, um material interessantíssimo, né, para trabalhar essa temática, Tiago. E esse e-book, você poderia nos contar um pouquinho sobre ele? Então, procurei buscar uma questão que eu acho importante. Hoje, com a tecnologia, o cybercrime, né? O cyberbullying. Sim. Então, a tecnologia é usada muito para agredir, para perseguir. Então, pensei, vamos usar essa tecnologia para capacitar, né? Sim. Os professores, para desenvolver atividades. Não é uma receita, não é um receituário, mas são atividades dentro do e-book que levam à reflexão, né? Que você pode usar uma tecnologia, um aplicativo, uma ferramenta digital para se capacitar e procurar trabalhar situações no seu cotidiano pedagógico que você contribua para diminuir a violência. Porque criança, ninguém nasce preconceituoso. A educação familiar, na escola, a sociedade como que um forma, todo. assim. Então, se nós trabalharmos isso, se eu fizer um pouquinho e cada um de nós tomar consciência, né? Há muita gente fala, mas vai falar isso com criança? E como não fala? Se o meu coleguinha fala assim, cadê teu pai? Cadê tua mãe? Ah, não, tem 2 mães. Você está ali no dia a dia, está na sua cara. Você está vendo as pessoas serem assassinadas, agredidas, desqualificadas por sua orientação sexual ou por sua classe social. Então, nós não podemos fazer de conta que a gente não está vendo, né? As pessoas serem excluídas, a omissão, sim, né? Sim. Tanto é que assim, o problema é tão grande que, por exemplo, isso também é uma das causas. É claro que a evasão escolar tem vários motivos. E esse é um dos motivos também pelo qual pessoas que são... abandonam, né? Sim. Escola, e o mais grave é que você não tem dados sobre isso. Exatamente. Agora que o IBGE incluiu no censo a pesquisa sobre a questão da orientação sexual. Aí foi ver quem Você comenta sobre isso na pesquisa, essa carência desses dados. Isso até causa a invisibilidade dessas pessoas. Mas isso é proposital, né? Vamos lá, eu tenho na minha escola. Chega na coordenação pedagógica, denúncias de agressão, você vai reunir com os alunos, você descobre que é a questão da homossexualidade, enfim, né, do preconceito, da discriminação. Você não tem esse registro. E muitas vezes é necessário você encaminhar para o conselho tutelar. Mas você não tem esse registro. E aí você fez uma pesquisa no seu mestrado para
ir atrás desses dados, e até a população, o público docente nas escolas para buscar esses dados? Eu fui atrás, mas eu não encontrei muitos dados. O que eu encontrei? Por exemplo, no meu estado, eu encontrei o dado de crianças molestadas, né, no sistema judiciário. Eu encontrei no IPEA, né, no IPEA, dados de abandono, de crimes, e do SINAM, no Sistema Nacional de Segurança Pública, dados. Encontrei. Mas eu encontrei muito em associações. Por exemplo, a Associação da Bahia, de Gays e Lésbicas da Bahia. Eles têm dados de quantas pessoas e tal. Encontrei alguma pesquisa, acho que foi no Pará, sobre alunos e alunas que dizem assim, você, como você se sente convivendo com alunos que são homossexuais? Ou como o professor reage, né, diante de situações da Universidade do Pará, mas são poucas. E na realidade, então, você vem tendo um entendimento seu dentro dessa área temática, que esse professor ele não tem essa formação e carece de uma formação. Exato. E por isso, inclusive, que você desenvolveu uma sequência didática usando tecnologias digitais para formular, para buscar esse conhecimento, para oferecer a ele como um instrumento, né? Para que ele possa, ao planejar as suas aulas, ele ter essa vivência, ele ter essa sensibilidade pro tema, né? Então, se eu vou trabalhar uma música, por exemplo, a questão do banheiro. Como é que eu trabalho essa questão do banheiro, né? Como é que eu trabalho a questão da orientação sexual, da identidade de gênero? Eu não sou obrigada, eu não tenho isso, nem na formação inicial, lá na licenciatura agora, alguma coisa sobre violência de gênero, né? Sobre a questão antirracial. Porque ou seja, na formação de professores é um tema também um pouco polêmico para lidar durante a formação. Isso. Aí tem a questão religiosa, a questão política, a questão ideológica, tá? Mas você precisa entender que você vai estar com pessoas, você, né, está me assistindo, com pessoas que são diversas, né? Desde a religião à identidade sexual. Então, você precisa... Como é que nós vamos lidar? Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter informações para eu poder ter formação suficiente para lidar, né? Para saber como abordar, como tratar. Se o meu aluno aqui discrimina o outro, porque ele é negro, ou porque ele é travesti, né? Ou porque eu chamo o meu aluno, não chamo pelo nome social, e aí ele não se identifica com aquele nome e a turma toda ri, e aquele aluno envergonhado vai embora, é menos um no mercado de trabalho. Dalva, e o professor, voltando, né, ao público, que é o professor, eu acho que ele enfrenta muita resistência e desafio na sala de aula para tratar da temática LGBTQIAPN+, sexualidade, né, e temas, vamos dizer assim, temas associados, né? E que desafios e resistências são essas? Pois é, porque assim, a gente tem que começar de algum lugar, né? São muitos desafios. Sim, muitos. São muitos. Primeiro são as famílias, muitas vezes discordam, né? Que acham que não deve tocar no assunto. Eu começo por algo que é mais comum na escola. A gravidez precoce, né? O início da vida sexual dos meninos e das meninas. Você tem que abordar isso. Se você vai abordar, então depende do público, né? Se você trabalha sexo. Eu brinco, professora, brinco de uma forma séria, que é o seguinte: a sexualidade não é o seu colar que você tira, né? Ou coloca a hora que você acha que é conveniente. Quando você entra na escola, você não diz sexualidade, fica aqui que eu vou estudar. Ela vem junto. Ela está junto de você. Então, você não pode ignorar, né? Ou ocultar
Então, nós temos que encontrar um caminho, professor, coordenadores pedagógicos, gestores, porque as pessoas estão matando em nome da sexualidade. Quantos travestis não são assassinados? Quantas pessoas são agredidas porque são... Então, nós temos que começar a trabalhar. Mas aí você depende, né? Você tem educação infantil, você tem as séries iniciais, você vai trabalhando isso, encontrando elementos, né? Caminhos. E aí você precisa do quê? De formar os professores. E como é que a gente pode associar as tecnologias digitais para essa formação continuada para pessoas LGBTQIAPN+. Como é que a gente pode fazer essa relação da tecnologia digital para trabalhar essa temática? E o professor aí entra, tem na escola computador suficiente, tem os professores, o sistema disponibiliza os aplicativos, o que é que disponibiliza? O que é que eu tenho e que eu posso usar, né? Que eu posso usar a favor desse tema que é tão importante, que as pessoas sofrem Tema tanto. importante, Sim. desafiador, né? Que as pessoas sofrem na internet, discriminação, preconceito, acusações. Então a gente pode talvez trazer isso, né? No nosso dia a dia, talvez não. Pode trazer para o dia a dia para trabalhar a questão do preconceito racial, do preconceito contra as pessoas que têm uma orientação sexual diferente daquela que a gente tá padronizado na sociedade, da heterossexualidade. Porque ao mesmo tempo assim que a internet está aí, e claro, tem muita gente também que usa para fazer o mau uso, né? Atacar os outros, praticar o bullying, praticar o preconceito, praticar o desrespeito. E a gente pode estar ali contribuindo, usando a internet, produzindo coisas, até mesmo compartilhando uma informação que vai ajudar muita gente. Certo. Olha, hoje já estamos desenvolvendo aqui, né, uma entrevista, um bate-papo tratando desse tema em que muitas pessoas, muitos professores, né, vão assistir e parar para pensar, refletir. Dizer, poxa, eu também quero contribuir. Como eu posso contribuir? Isso. Né, para desmistificar, para combater, né, aquele combate reativo mesmo. Mas vamos combater juntos. Eu acho que aqui, vamos estar aqui na internet. Isso. Né, esse buscando, vídeo, né, aqui no YouTube. E hoje o que mais a gente tem são situações, né, que as pessoas vivem. Você acabou de citar na internet, na escola. Agora mesmo eu li uma carta de uma mãe onde a filha dela foi assassinada. Então, hoje tem grupos de WhatsApp incentivando os meninos porque nós estamos perdendo espaço para as mulheres. Nós precisamos preservar a violência contra a mulher. Exatamente, a questão da misoginia, entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso para quem está em formação, tá? E trabalhar com quem está também levando a informação, o conhecimento. Tem que formar esses jovens, né? Isso é um serem trabalho coletivo. Adultos que não praticam bullying, adultos conscientes, críticos, né? E que respeitem o outro. E isso tem que ser política pública. Sim. Né? Tem que fazer parte da política pública. Na hora que o vereador vai botar o orçamento, tem que estar lá. Na hora que o deputado estadual vai votar o orçamento, tem que estar contemplado. Porque senão vai ser só eu falar. Não vai chegar lá na ponta na escola. Né? Tem programas do Ministério da Educação que é dinheiro na escola. Tem programas da educação que é para tratar da questão racial. Mas não tem programa na escola para tratar da questão da diversidade, que pode estar junto com a questão racial. É como se o problema existe, mas ele estivesse sendo abafado. A pedagogia do armário, para ficar lá dentro. E Dalva, que resultados que você colheu da sua dissertação? Esse resultado, eu penso que é uma coisa que você pode conquistar. Eu talvez não volte para a sala de aula, mas eu talvez não, tenho certeza que eu vou fazer isso.
eu posso contribuir com a formação de colegas. É por isso que Dalva não se aposentou. É isso. E nem vai se aposentar. Já estou procurando um caminho. Não, vai. Daqui a pouco ela tá assim, vou arrumar minha malinha. Não, não vai não. Malinha só para ficar para lá e para cá Tem muita ainda pesquisando. Então, eu acho que, assim, se você tocar, sensibilizar, tá? Eu lembro muito quando eu fazia reuniões para reivindicar alguma coisa, e aí eu esperava que eu ia pegar 100 professores naquela reunião, parecia 10. Eu ficava muito chateada. Depois, ao longo, eu aprendi, mas se desses 10, um resolver fazer, talvez ele faça a diferença lá onde ele está. Né? E Dalva, me diz uma coisa. Se você tivesse que deixar uma mensagem para um jovem LGBTQIAPN+, que mensagem é essa que você deixaria para ele? Fale. Não fique quieto. Fale. Converse. Mesmo que não queiram lhe escutar, insista. Veja que tem sempre alguém que é capaz de te ouvir, né? Porque eu sei que quando a gente está assim, perdido, sofrendo, achando que você não tem saída, mas tem. Né? Tem. Então fale. Fale sempre. Não fique quieto. Porque existem possibilidades, existem alternativas. Você é importante e você tem direito de escolha. Né? Você pode escolher. E as pessoas têm que respeitar suas escolhas. E o nosso trabalho, o nosso caminho é para que professores, a comunidade escolar tenham essa compreensão e procurem incluir cada vez mais as pessoas que pensam diferente. Pode ser, né, de qualquer aspecto, mas a gente está falando aqui da questão da orientação sexual. Então nós temos que incluir cada vez mais para trabalhar uma sociedade, para conviver em uma sociedade que pode sim respeitar quem pensa diferente. Num mundo tão polarizado como hoje, né? Sim. Põe polarizado nisso. Mas eu prefiro o polarizado com democracia, com respeito e inclusão, e fechando com o que você disse, com equidade. Equidade. Né? Equidade. Igualdade e equidade. Isso. Igualdade e equidade. Uma isso. andando ali do lado da outra. É difícil? É um desafio? Muito. Mas nós estamos nos preparando para enfrentar Sim. o sim. desafio. Né? Com certeza. E é por isso que agora no doutorado, o tema da sua tese, e aí, ele continua relacionado com o tema da dissertação? Tá. Agora, no doutorado, eu quero aprofundar. Eu quero ir fundo nos dados. Por que na escola não tem, né? Que caminho seria esse para a gente ter dados? Para eu falar que os alunos abandonam a escola, são excluídos. Mas eu tenho esse dado? Por que eu não tenho? Então, eu quero aprofundar essa questão Sim. da violência, né? Os conflitos que os alunos LGBTQIAPN+ enfrentam por preconceito e discriminação. Porque quem causa os conflitos é o preconceito e a discriminação. Sim. Não é isso? Sim. E a gente teve aqui uma prévia da pesquisa e da tese de doutorado aqui, do nosso programa, nosso querido programa, que além de doutorado também temos o mestrado profissional em novas tecnologias digitais de educação. E esses 2 programas estão fazendo o maior sucesso. Olha, nem conto para vocês, viu? Mas o sucesso é tanto que se vocês entrarem na nossa plataforma Proximal, unicarioca.edu.br, o link vai estar aqui embaixo, vocês vão entrar em contato com muitas pesquisas lindas, inclusive a pesquisa da Dalva, Sim. que está lá para vocês consultarem, o e-book da Dalva está lá. Tenho certeza que vocês vão ainda aprofundar muito mais do que a Dalva contou aqui pra gente. Como a Ana disse, como ela diz aqui também,
A Proximal é o nosso relicário. É o nosso relicário, é maravilhoso. Relicário, onde tem aplicativos, metodologias inovadoras, sequências didáticas, tantos materiais de forma gratuita que vocês podem utilizar, ó, sem nenhum impedimento. Tá aí, Imagina, gente. vocês têm essa plataforma tão rica? Acredito que não. Dalva, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado por você ter viajado lá do Amapá, ter atravessado todas essas fronteiras para chegar aqui. É uma honra para a gente tê-la aqui conosco nessa conversa incrível. Foi uma conversa de muito aprendizado e eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas que assistiram, né? Estão assistindo esse episódio, e eu tenho certeza que você ainda tem muito a contribuir com a sociedade. Muito obrigada. Eu fico muito honrada de poder vir aqui participar, aprender, ouvir, debater, colocar as minhas vontades, os meus desafios, os meus receios, né? As minhas inseguranças, porque acreditem, aos 64 anos nós temos inseguranças. Temos, por que não temos? Então, para mim o doutorado é muito importante, é um desafio, como eu falei há pouco, já devia ter me aposentado, não me aposento, mas se eu me aposentar eu estou me preparando para me sentir mais útil ainda, mais preparada para poder contribuir com as pessoas, né? De dar uma pequena contribuição, de fazer as pessoas refletirem, pensarem o quanto que é fundamental para que cada um de nós possa respeitar o jeito de ser de cada um. Pessoal, agora a gente tem uma surpresa para vocês. É um quadro bem diferente. Que quadro é esse, Thiago? Qual será? Bate-bola, jogo rápido com quem? Com a Dalva Figueiredo. Tá preparada? Muito. Então vamos lá. Muita expectativa. Muita? Muito. Então vamos ver agora. Já. Vamos lá. Um livro. Um manual, pequeno manual antirracista. Uma tecnologia digital. O Canva. Uma referência na educação é? Darcy Ribeiro. Eu gostaria de que a educação fosse mais inclusiva. Eu não tolero a discriminação. Dalva Figueiredo por Dalva Figueiredo. Dalva por Dalva? Eu sou uma pessoa que tenho posições, que assume as suas posições. Nem sempre eu acerto, mas eu defendo ter opinião e não deixo cortarem a minha palavra. Esse foi o Bate-Bola Jogo Rápido de hoje e vamos voltar para a entrevista? E a gente recebeu a Dalva aqui, olha, eu tô amando, vocês estão amando a entrevista? Aliás, entrevista não, gente, é um bate-papo, né? Muito maravilhoso. E olha, vai ter um espaço aqui para vocês fazerem perguntas, né, para a Dalva, com certeza ela vai tirar as dúvidas, ela vai responder, então depois que vocês terminarem, né, de assistir esse vídeo, deixem suas perguntas, suas dúvidas, que vocês vão ter suas respostas. Vocês podem comentar aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Pode deixar as perguntinhas, que a gente vai olhar com muito carinho. Com certeza. Um prazer, né? Porque esse espaço aqui tá sempre aberto para tirar as suas dúvidas e, vocês são de casa. E por falar em democracia, espaço democrático. Espaço democrático. Gente, olha só, e também estamos, não somente aqui no YouTube, aliás, se você tá aí no YouTube, é claro que você tá, não deixe de se inscrever e também curtir esse vídeo e, além de tudo, compartilhá-lo, porque olha só que material incrível, que conversa incrível. Muito boa, não é mesmo, pessoal? Então não deixe de compartilhar e também não deixe de nos visitar, sabe aonde? No Instagram, no Spotify, no TikTok, no Facebook. Multiplataforma. Sim, estamos aí em tudo. Facebook. Estamos bombando em todas as plataformas. Estamos lá. Instagram, estamos lá. TikTok, estamos lá. E Spotify, estamos lá. Você Consciência está em todas as contas aí. Com o mesmo arrobazinho. @Você Consciência. E fiquem ligadinhos lá, porque a gente posta tanta coisa, tanto material incrível.
vocês não vão ficar fora dessa, não é mesmo, pessoal? Então, olha só, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Professora Ana, muito obrigada. Eu que pela agradeço, parceria de sempre. Tá bom? Muito obrigada, nossa querida produção. Produção, Que obrigada. está ali por trás das câmeras, fazendo e acontecendo. E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram aqui até agora. Pessoal, esse episódio foi muito especial. Claro que todos os outros são especiais mais. Que a igualdade, que a equidade venham prevalecer nessa sociedade. Que o respeito e o amor ao próximo sempre venham de encontro. Porque nada melhor nessa vida do que fazer o bem. E é com essa mensagem que eu encerro esse programa. Até a próxima! Tchau, tchau, pessoal.